Olá, associado, aqui é Giovanni Perger e estou gravando esse vídeo para falar a respeito de mais uma facilidade que está disponível no portal, que é a escala de ansiedade social de Leibovitz, que além agora da versão em Word, que já estava presente antes, vocês têm à disposição a versão em Excel, que tem uma série de facilidades, faz uma série de cálculos automáticos que eu já vou explicar em seguida. Só antes disso, eu queria fazer alguns comentários mais gerais a respeito do uso dessa escala, do uso desse material. Então, essa é uma das escalas mais utilizadas em TCC para avaliação da fobia social por uma série de motivos. Um deles é que ela faz uma distinção interessante avaliando a gravidade dos sintomas que o paciente tem em situações que são classificadas em situações de desempenho e de interação social. Em outras versões, vocês vão ver que o D ele pode estar de desempenho, né, umas situações de desempenho, pode estar como P de performance, e aqui onde eu coloquei I foi uma alteração por minha conta, na medida em que a letra que costumava ter a S de social, mas a questão aqui é de interação. Então, ela avalia dois tipos de sintomas. Um sintoma emocional, que é o medo ou ansiedade, que é uma reação que acontece, é expressa, digamos assim, ocorre por baixo da pele do indivíduo, e a evitação, que tem a ver com um sintoma comportamental. Portanto, essa escala dá para nós 4 scores distintos. Ela vai dar a intensidade do medo que a pessoa tem em situações de desempenho, a intensidade da evitação em situações de desempenho, a intensidade do medo em situações de interação e a intensidade de evitação em situações de interação. Então aqui nessa de Word tinha o trabalho de, para fazer o somatório aqui nas pontuações em desempenho e interação, precisava pegar um por um para fazer o somatório, e eu vou mostrar em seguida. O Excel vai fazer isso de maneira automática. Então aqui um aspecto importante que eu quero ressaltar, que vale para a maioria dos instrumentos que estão disponibilizados no portal, é que eles não devem ser tidos como substitutos de uma adequada avaliação clínica por um profissional conhecedor de psicopatologia e de realização de diagnóstico diferencial. Então, embora essa escala de sugestões a respeito de scores sugestivos de um diagnóstico de fobia social, inclusive se do subtipo generalizado ou não, isso não deve ser uma tarefa delegada para a escala. Isso é uma tarefa do clínico. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte: sempre nós devemos ter em perspectiva que, quando a gente usa um instrumento, esse instrumento ele pode ter sido adaptado para o nosso país, para a nossa língua, mas isso não significa que ele tenha sido normatizado. Ou seja, a gente não tem como saber se os scores que valem para um outro país vão valer para cá também. De modo que a maioria dos instrumentos a gente deve entender, do portal, né, a gente deve entender como sendo úteis para que nós tenhamos uma comparação
um parâmetro para acompanhar a evolução do paciente, como que ele foi progredindo ao andar das sessões. Aqui, especificamente no caso da fobia social, a gente tem essa distinção entre situações de desempenho e de interação, que é uma divisão um tanto grosseira, por assim dizer. Tá? De modo geral, a gente tem que uma pessoa com uma ansiedade de desempenho apenas desempenho, é menos grave do que uma para outras situações que não envolvam se desempenhar. Porém, a gente não pode interpretar essa escala como sendo assim, bom, então se os scores mais elevados é na interação, a pessoa ela não tem dificuldade só de se desempenhar, ela tem dificuldade em interagir, em ter contato com outras pessoas. Isso não vale para essa escala, uma vez que entram nas situações aqui de desempenho questões que não são desempenhos formais, por assim dizer. Então, por exemplo, no item 3 aqui, comer em locais públicos. Isso tem mais a ver com uma questão de ser observado. Então, nesse sentido, não vamos equivaler aqui que as situações de desempenho aqui da escala corresponde ao que tem no DSM de especificador somente desempenho. Tá? Mas então ela é interessante porque em algum nível ela faz essa distinção, e como o instrumento não é só para que a gente tenha um resultado quantitativo único, eu quero falar de algumas possibilidades de uso da escala. Em primeiro lugar, essa escala ela é extremamente útil não só para a gente ter um score global da gravidade, mas também porque ela pode ser um auxílio bastante interessante na hora de a gente fazer uma hierarquia de exposição. No portal vocês têm disponível um formulário para realizar uma hierarquia que tem uma série de ideias de situações a serem incluídas quando da realização de uma exposição. Mas a aplicação desse instrumento aqui já por si só ajuda o terapeuta a levantar situações que são potencialmente úteis para se formar uma hierarquia. Então, esse é um benefício e um motivo pelo qual é um instrumento que, sendo aplicado pelo terapeuta, ele vai dar mais chance de se poder explorar as respostas posteriormente que o paciente trouxer. Tá? Uma outra questão bastante interessante de a gente olhar, que isso não está escrito nos manuais e que é muitas vezes a causa de o paciente ele permanecer com sintomas apesar das exposições, que é o seguinte: se espera pela lógica que, comparando para cada uma dessas situações o score que o indivíduo colocou de medo ou ansiedade, vai ter aqui uma relação com a evitação, né? Que é uma questão lógica. Quanto mais medo eu tenho, maior vai ser a tendência que eu evite aquela situação. Porém, a gente sabe que não necessariamente isso acontece, né? A gente sabe que as exposições naturais que o paciente faz podem ser feitas enquanto ele lança mão de comportamentos de segurança que acaba fazendo com que
a ansiedade dele não reduza. Portanto, um outro elemento interessante de a gente avaliar aqui é que, caso nós tenhamos um score elevado em medo e ansiedade, mas um score baixo em evitação, a gente deve investigar o que o paciente tem usado de estratégias de enfrentamento para que ele consiga evitar pouco, ele enfrentar com frequência, mas ainda assim o medo permanecer, certo? Bom, então com isso aqui eu finalizo as orientações mais gerais quanto à possibilidade de uso do instrumento e vamos então para a parte de como levantar e interpretar. Então, basicamente, para cada situação, a gente vai dar um score que vai de 0 a 3 para medo e ansiedade e de 0 a 3 para evitação, tá? E aí a gente vai fazer um somatório no final, separando o que é o medo em situações de desempenho da interação e separando do total, tá? Então vamos ver no Excel como isso fica muito mais fácil de ser feito. Então aqui no arquivo de Excel vocês podem ver a estrutura é fundamentalmente a mesma e vocês têm aqui a estrutura que eu vou depois fazer uma versão online, mas por enquanto a de Excel é a que está disponível. A tarefa então, do terapeuta, preferencialmente, é simplesmente colocar nessa coluna aqui, nessas colunas de medo, ansiedade e evitação, um score que obrigatoriamente tem que ser 0, 1, 2 ou 3. Então, essa planilha ela está protegida, então se tentar apagar alguma coisa fora, se tentar, aqui eu estou apertando delete, ele não vai aceitar. Da mesma forma, se tentar colocar um valor aqui diferente de 0, 1, 2 ou 3, ele não vai aceitar. Por exemplo, então vou colocar 4, ele já deu esse alerta. Então vou colocar aqui alguns scores fictícios para mostrar depois como vai funcionar a interpretação deles. Ok. Então, preenchendo esses scores, automaticamente, logo aqui embaixo, nós já vamos ter o somatório feito automaticamente. Então, ele vai dar para nós aqueles 4 scores separadamente. Então, medo em situações de desempenho, a evitação em situações de desempenho, o medo em situações de interação, a evitação em situações de interação, e vai ter também os totais para o medo, para evitação, e ele vai ter o score total. Então, como que a gente faz para interpretar esses scores? Lembrando que o mais importante é o quanto que esses scores mudam com o decorrer do tratamento, uma vez que esses parâmetros aqui são parâmetros americanos. Então, nós temos aqui na coluna em amarelo o score que o paciente obteve, e esse score a gente vai comparar com os scores médios obtidos aqui naqueles que fazem parte do grupo controle, e
aqueles que fazem parte do grupo clínico. Então, basicamente, a gente vai ver o score do paciente, ele está mais próximo de qual lado? Aqui, mais ou menos, a gente tem o valor do desvio padrão. Então, o score do grupo controle, aquele sem ansiedade social, tem, na média, um score que oscila entre 3,8 mais ou menos 13,3. E aqui, o grupo clínico varia, né, a média está 18,6 mais e menos 6. Então, nesse caso aqui, o paciente obteve, em termos de medo de situações de desempenho, um score que já está mais para perto do grupo clínico. Ou seja, este score, ele é um score indicativo de uma intensidade de medo típica de pacientes com o transtorno de ansiedade social. Para entrar no nível um pouco mais detalhado, vocês podem verificar aqui no canto inferior esquerdo que tem o instrumento, aqui o LSAS, e aqui tem o Plan 2, onde o que eu fiz aqui? Eu fiz o cálculo para ver qual era a variação do score do grupo controle e do grupo clínico. Então, eu peguei esse valor menos e depois esse valor e mais. E coloquei aqui em separado para quem quiser uma interpretação assim mais detalhada, pode usar daí essa tabela para ver em que parte desse espectro aqui o paciente está. Então, nesse exemplo, ele teve o score de 11, né, que ele está um pouquinho abaixo aqui do grupo clínico. Mas ele está certamente pendendo para cá. Ele estaria posicionado aqui. Voltando na evitação de situações de desempenho, o score foi 27 e que esse aqui está de longe aqui passando do grupo clínico. Então, se nós formos olhar por aqui, ele teve aqui em evitação de desempenho um score de 27 que é maior que um desvio padrão acima, que é um score aí bastante elevado. E assim funciona com os outros scores. Tá? Então, o que a gente tem assim de resultado mais grosseiro, por assim dizer, que é o resultado que se tem mais estudos em relação a isso, ele é relativo ao score total. Então, esse score total, ele tem sido demonstrado como sendo bastante capaz de identificar pacientes com fobia social e também diferenciar o subtipo. Então, usando esse valor aqui, nós podemos, a partir dessa tabela, ver em qual dessas três faixas ele está. Se ele tem uma ansiedade que é subclínica ou não clínica, é uma ansiedade normal da vida em sociedade. Se ele tem um score entre 31 e 60, é indicativo de um transtorno de ansiedade social mais circunscrito. E acima de 60 é um indicativo de que é do subtipo generalizado, o que faz automaticamente a gente pensar bastante na possibilidade de o paciente ter um transtorno de personalidade evitativa. Então, essa aqui é a pontuação mais utilizada para poder identificar a gravidade, e nos estudos
que avaliam a eficácia da terapia cognitiva, este é o principal score que é avaliado. Então, o decréscimo ao longo do tempo desse score total é, em última análise, aquilo que a gente objetiva na terapia para pacientes com fobia social. Certo? Então, espero que façam um bom uso desse instrumento e de todos os materiais aí disponíveis no portal. Um grande abraço e até!